Oi, gente! Bom, se você é bailarino, com certeza você já ouviu falar de Dom Quixote, La Bayadère, Quebra-Nozes, Lago dos Cisnes, que são grandes balés de repertório. Mas afinal, o que é um balé de repertório? Bom, hoje eu vou te contar. Primeiro, a gente precisa saber que lá antes do século XVIII, assim que o balé surgiu, ele era dançado para entreter a corte, no que era chamado de balés à entrée. Como o próprio nome já diz, eram entradas que eram feitas dentro de uma ópera ou dentro de outra peça. Então o balé não era uma coisa separada. Ele servia para ser um elemento extra dentro já de outro espetáculo que existia. Os bailarinos usavam roupas muito pesadas, usavam máscaras, usavam perucas e o balé não tinha um foco tão especial quanto a gente tem hoje em dia. E lá no início do século XVIII, isso tudo mudou e a gente tem o que chama de balé de action, que são os balés de repertório que a gente conhece hoje em dia. Então, como é que isso aconteceu? Vou contar para vocês. Bom, e o coreógrafo Jean Nouvel foi o responsável por isso acontecer. Ele criou, né, o que eu já falei, que são os balés de actions, que a gente conhece como balé de repertório. Ele eliminou roupas pesadas, trocou por figurinos mais leves. Ele também eliminou máscaras, perucas e acessórios muito pesados. Eliminou as falas e proclamação de poesias. E o balé passou a ser um espetáculo só o balé e pronto. Então, o que ele criou? Atos que a gente tem até hoje em dia, que são as partes de cada balé. E o que precisa para ser um balé de repertório? Precisa de cenário, precisa de figurino, precisa de música e precisa de mímica, que são as pantomimas. São gestos que a gente vai contar o que está acontecendo lá na história. Então, a principal característica de um balé de repertório, um balé de action, é um balé que por si só vai contar uma história sem precisar de um teatro, sem precisar de alguém falando, de alguém cantando, com as próprias coreografias o bailarino é capaz de contar a história. Isso foi muito importante porque, além da dança, os bailarinos começaram a trabalhar muito no seu lado de interpretação, o lado teatral, porque eles tinham que usar os seus gestos, os seus passos, através de expressões faciais, o que estava representando lá na história. Eles também passaram a representar histórias do cotidiano, para que o público pudesse se identificar com o que estava sendo apresentado. E dentro do balé de repertório, nós temos várias categorias onde os bailarinos são divididos. Nós temos o corpo de baile, que é o conjunto, são os bailarinos que fazem parte das coreografias em grupo e são muito importantes para a história. Nós temos os solistas, que são aqueles bailarinos que fazem alguma participação sozinhos. E nós temos os primeiros bailarinos, que são os principais de cada história e que são eles que dançam os grand pas de deux e aquelas partes mais famosas que a gente conhece. E outra coisa importante, o balé de repertório pode ser recriado, pode ser remontado, mas sempre mantendo a base da coreografia original, das músicas originais, dos figurinos originais e das histórias originais. Então é por isso que até hoje a gente vê escolas e companhias dançando Lago dos Cisnes, Quebra-Nozes, Dom Quixote, mas sempre tentando manter a essência do balé, que é muito, muito importante. E o primeiro balé de repertório que existiu foi La Fille Malgardée, em 1789, lá no finzinho do século XVII, início do século XVIII, porque essa primeira versão não foi a versão assim que fez sucesso, mas foi a primeira tentativa de fazer um balé de repertório. E uma coisa muito importante desse balé foi que ele conta histórias de pessoas normais, de pessoas reais, porque ele se passa numa fazenda, conta a história lá do pessoal da fazenda, e o pessoal da burguesia começou a se identificar com o balé. Então antes, só os nobres e os ricos tinham acesso aos teatros, tinham acesso às histórias, e agora o pessoal também da burguesia estava se identificando, isso foi muito bacana. E outro balé que marcou a história da dança foi La Sylphides, em 1832, um pouco depois de La Fille Malgardée, mas ele foi super importante porque, primeiro, marca o início da era romântica no balé e também porque foi o primeiro balé dançado nas pontas. Então pensa, gente, isso foi muito importante para os balés que a gente tem até hoje. E a partir daí nós tivemos outros balés que foram criados como Giselle, Esmeralda, Paquita, Dom Quixote, La Bayadère e a lista é infinita. Então é isso, eu tentei fazer um vídeo mais rápido para explicar para vocês um pouquinho sobre teoria, que eu acho muito importante. Então se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixem aqui nos comentários e o que mais vocês gostariam de saber. E espero que vocês tenham gostado, vejo vocês na próxima. Beijo!